Pesquisa sobre mediunidade. De Gabriel Delany, 1898. Segunda parte. Animismo. Capítulo 1. O automatismo gráfico natural. Verdadeiros e falsos médiuns. Desde a origem do espiritismo, distinções foram feitas por todos os escritores que estudaram o assunto: Allan Kardec, Jackson Davis, Hudson Tuttle, Metzinger. O automatismo estudado pelo Sr. Salomon Stein. Exemplos: Gélia, incoerência das mensagens, afirmações mentirosas do automatismo. O mecanismo da escrita automática é produzido pela força motora das ideias. A inconsciência prende-se a uma inibição da memória, determinada pela distração ou por um estado hipnoide. Este é produzido pela autossugestão, demonstração de cada um desses pontos, de onde provém as informações que parecem estranhas ao escrevente. Trabalho da alma durante o sono, estados semissonambúlicos durante a vigília, memória latente. Exemplos de automatismos gráficos simulando perfeitamente as comunicações espíritas. As observações do Sr. Flournoy, personalidades fictícias criadas por autossugestão. Verdadeiros e falsos médiuns. Vimos, nos capítulos anteriores, que os sábios que procuram classificar numa mesma categoria os médiuns e os histéricos só podem fazê-lo forçando-lhes as analogias além de todos os limites permitidos. Foi-nos possível constatar também que, somente por negligenciarem sistematicamente todos os fatos que não se enquadram nas suas teorias, é que se vangloriam de ter dado uma explicação científica para a mediunidade. Mas, se a insuficiência dessas demonstrações é evidente, não significa que não tenhamos assistido a experiências interessantes relacionadas à escrita automática, e que talvez possam servir-nos para compreender os fenômenos da pseudomediunidade, como às vezes se verificam nas sessões espíritas. Constatamos que um indivíduo que parece perfeitamente acordado, que conversa com os assistentes, ao mesmo tempo escreve, sem perceber, e, por essa operação, evidencia que uma parte da sua inteligência tornou-se estranha ao eu normal. Sabemos perfeitamente que nisso há apenas o efeito de uma sugestão pós-hipnótica, ou feita durante o estado de distração, mas com a repetição dos mesmos exercícios, vimos surgir uma associação ide-orgânica, produzindo em seguida, espontaneamente, atos de automatismo gráfico. É aqui que a comparação com o que se passa nas sessões espíritas torna-se possível. Trata-se de saber se o indivíduo normal, sob a influência de uma forte emoção, de uma ideia fixa, ou de um desejo ardente, consegue chegar a produzir em si uma mudança análoga. Não devemos deixar-nos levar pelo medo de parecer que damos armas aos nossos adversários, ou de provocar confusão entre os investigadores pouco habituados a tais pesquisas. O que importa, antes de mais nada, é a verdade, e para encontrá-la nada devemos poupar. Apressamo-nos a acrescentar que o verdadeiro fenômeno espírita nada tem a temer do exame atento que nos é recomendado pelos mais autorizados autores que escreveram sobre essas matérias. Desde que se propagou no mundo inteiro, o espiritismo conquistou adeptos em todas as classes sociais. Mas, apesar da sua diversidade, é fácil dividir esses adeptos em duas categorias bem distintas. De um lado, os que, embora persuadidos da sua realidade, continuam a estudar os fenômenos para descobrir-lhes as leis, e do outro, os crentes que aceitam cegamente os fatos, porque se convenceram da realidade de alguns deles, sem se perguntar se vez por outra os médiuns, inconscientemente e portanto de boa fé, não seriam seus autores. Lamentamos que, em muitos dos círculos onde as pessoas se dedicam às evocações espíritas, o senso crítico não esteja mais desenvolvido, porque não é raro constatar que as comunicações mecânicas são invariavelmente atribuídas à ação dos espíritos, mesmo quando não revelam qualquer traço de procedência supranormal.
Esta falta de discernimento foi uma causa de descrédito para nossa doutrina e prejudicou a propagação do espiritismo nos meios instruídos. Com muita frequência as mais banais, as mais triviais elucubrações são assinadas por nomes ilustres e são aceitas sem pestanejar pela ignorância crassa daqueles que acreditam indistintamente na autenticidade de tudo que é escrito pelos pseudomédiuns. É somente assegurando-nos, por uma análise minuciosa do seu conteúdo, da realidade das comunicações, que evitaremos a invasão de teorias fantasistas geradas pela imaginação dos automatistas e que não correspondem a nada de real. Não devemos duvidar de que uma severa investigação nos livre de uma enorme quantidade de documentos equívocos e de pretensas provas, que servem apenas para sobrecarregar inutilmente a bagagem espírita, e submergem informações preciosas num dilúvio de palavreados sem valor. Muitas supostas revelações merecem ser jogadas no cesto do lixo, porque não passam de pobres e insípidas baboseiras. Às vezes, mesmo, essas produções dão provas de uma ignorância científica absoluta e contêm afirmações falsas, que podem ser descobertas tão logo as examinemos. Todos esses casos, apontados desde a origem das manifestações espíritas, foram atribuídos a espíritos farsantes, que se divertiam mistificando seus ingênuos correspondentes. É certo que essa explicação é às vezes exata, porque a humanidade supraterrestre, sendo em grande parte igual à nossa, menos o corpo, contém ainda uma boa quantidade de ignorantes e tolos que não recuam diante de uma brincadeira maldosa, mas há circunstâncias em que se pode reconhecer a influência do próprio médium, e onde a intervenção de uma causa estranha é supérflua para explicar os fatos. O que afirmamos está em absoluta concordância com o ensinamento espírita em todos os países. Se as pessoas deixaram de considerá-lo, a culpa não cabe aos nossos instrutores, mas aos adeptos que não leem bastante seus mestres. Os ensinamentos espíritas. Eis aqui, efetivamente, como Allan Kardec trata desse ponto especial no seu Livro dos Médiuns. 1. Início da nota do redator. 1. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, capítulo 19, item 223. Fim da nota do redator. 1. No momento em que exerce sua faculdade, o médium se encontra num estado perfeitamente normal, às vezes se encontra num estado de crise, mais ou menos acentuado. É o que o fatiga, e é por isso que precisa de repouso. Geralmente, porém, seu estado não difere sensivelmente do estado normal, principalmente quando se trata de médiuns escreventes. É certo que para esse gênero de manifestação o dispêndio nervoso é pouco considerável, quando o hábito de escrever está estabelecido. O mesmo não ocorre com relação aos efeitos físicos, que são sempre acompanhados de grande consumo de energia nervosa. 2. As comunicações escritas ou verbais podem provir também do próprio espírito encarnado no médium. A alma do médium, como a de qualquer outra pessoa, pode comunicar-se, goza de um certo grau de liberdade, ela recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso na alma de pessoas vivas que vêm visitar-vos, e que muitas vezes se comunicam convosco por escrito, sem que as chameis. Porque, ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, há alguns que estão encarnados na terra, então eles vos falam como espíritos e não como homens. Por que não aconteceria o mesmo com o médium? Esta explicação não parece confirmar a opinião dos que acham que todas as comunicações emanam do espírito do médium e não de espíritos estranhos. Eles só estão errados por serem categóricos. Está provado que o espírito do médium pode agir por conta própria, mas isso não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. 3. Como distinguir se o espírito que responde é o do médium, ou um espírito estranho? Pela natureza das comunicações. Examinai as circunstâncias e a linguagem e distinguireis.
É principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então se acha mais livre, no estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que é impossível atribuir-lhes. Por isso vos recomendo, estudai e observai. Temos, nessa última frase, o critério necessário para verificar, entre os que escrevem mecanicamente, a diferença entre um verdadeiro médium e quem não o é. O verdadeiro médium fornece provas de conhecimentos que ele não pode ter adquirido normalmente. Por exemplo, dá informações exatas sobre mortos cuja existência ele ignora completamente, escreve em línguas estrangeiras que nunca estudou, seu estilo às vezes está tão acima das suas faculdades que se é forçado a reconhecer a intervenção de uma outra individualidade, também discorre sobre assuntos científicos que lhe são absolutamente desconhecidos. O automatista, ao contrário, obtém apenas comunicações comuns, que de modo algum superam, tanto em estilo como em inteligência, o que poderia escrever normalmente, e nunca revela fatos desconhecidos relativos a pessoas estranhas com as quais não teve qualquer contato. Essa distinção também é indicada por Allan Kardec, Revista Espírita de 1865, 2. Início da nota do redator, 2. Revista Espírita, 1865. Fim da nota do redator. Jamais se deve atribuir aos espíritos, diz uma comunicação, refiro-me aos espíritos elevados, esses ditados sem fundos nem forma que a sua nulidade somam o ridículo de serem assinados por nomes ilustres. A mediunidade séria só aborda cérebros providos de instrução suficiente, ou pelo menos provados pelas lutas passionais. Só os melhores médiums recebem o afluxo espiritual, os outros sentem simplesmente o impulso fluídico material que lhes arrebata as mãos, sem fazer com que sua inteligência produza outra coisa a não ser o que já continha em estado latente. Deve-se encorajá-los a trabalhar, mas não iniciar o público em suas elucubrações. As manifestações espíritas devem ser efetuadas com grande reserva, e se, para a dignidade pessoal, é indispensável acumular todas as provas de uma perfeita boa-fé em torno das experiências físicas, do mesmo modo é importante preservar as comunicações espirituais do ridículo que facilmente se vincula às ideias e aos sistemas assinados ridiculamente por nomes célebres, que são e continuarão sendo estranhos a essas produções. Não discuto a sinceridade das pessoas que, recebendo um choque elétrico, o confundem com a impulsão mediúnica. A ciência tem seus falsos sábios, a mediunidade tem seus falsos médiuns, na ordem espiritual, evidentemente. Tento estabelecer aqui a diferença existente entre os médiuns inspirados pelos fluidos espirituais e aqueles que somente agem sob a influência fluídica corporal, ou seja, entre os que vibram intelectualmente e aqueles cuja ressonância física redunda apenas na produção confusa e inconsciente das suas próprias ideias, ou de ideias vulgares e sem importância. Existe, portanto, uma linha de demarcação perfeitamente nítida entre os médiuns escreventes, uns que obedecem à influência espiritual que faz com que escrevam somente coisas úteis e elevadas, e os outros, que sofrem a influência fluídica material que atua em seus órgãos cerebrais, como os fluidos físicos atuam na matéria inerte. Essa primeira classificação é absoluta, mas admite uma porção de variedades intermediárias. Comentando essa comunicação, Allan Kardec diz: embora o estudo dessa parte integrante do Espiritismo, a mediunidade, esteja longe de ser completo, estamos distantes do tempo em que se acreditava que bastava receber uma impulsão mecânica para considerar-se médium e achar-se apto a receber comunicações de todos os espíritos. O progresso da ciência espírita, que todo dia se enriquece com novas observações, mostra-nos a quantas causas diferentes e influências delicadas, de que não se suspeitava, estão submetidos os contatos inteligentes com o mundo espiritual.
Já em 1855, na América, Jackson Davis dizia: 3. Início da nota do redator: 3. The present age and inner life. Fim da nota do redator. O espírito humano é tão maravilhosamente dotado, e dispõe de meios tão variados de atividade e de manifestação, que um homem pode, inconscientemente, deixar reagirem sobre ele e dentro dele suas forças orgânicas e suas faculdades cerebrodinâmicas. Em certas disposições de espírito, as forças conscientes concentradas no cérebro entram em ação involuntariamente e continuam a funcionar sem a menor intervenção da vontade e sem serem sustentadas por ela. Na sua bem documentada obra, Aksakoff, 4, não somente atribui muitos fenômenos espíritas à consciência sonambúlica do médium, mas ele prova que, em muitos casos, essa origem é evidente. Hudson Tutley, célebre médium americano e escrevente intuitivo, também insistiu quanto à procedência humana de muitas mensagens espíritas. Finalmente, o Sr. Metzger, 5, também chama nossa atenção para as causas de erros que podem adulterar as comunicações, e exorta os espíritas a estudarem os fenômenos do magnetismo, da clarividência e da telepatia antes de acreditarem cegamente que tudo, que nos chega pelo canal daqueles a quem chamamos médiuns vem necessariamente de espíritos desencarnados. Início da nota do redator, 4. Aksakoff, Animismo e Espiritismo, páginas 273 e seguintes. 5. Metzger Side Spiritism Scientific, página 203. Fim da nota do redator. Vemos, portanto, que os sábios que nos acusam de falta de discernimento, fazem julgamentos temerários quanto a nós, e quando nos ensinam doutoralmente que o espírito do automatista é o único autor das suas elucubrações, expõem-se ao ridículo de descobrir a América depois de Cristóvão Colombo. Deve-se admitir, no entanto, que os autores espíritas limitaram-se a essas indicações gerais, ao passo que os psicólogos, já há alguns anos, submeteram os fatos à experimentação. Chegaram, assim, a resultados que é interessante conhecer para ter uma noção clara do fenômeno complexo da escrita automática. O automatismo gráfico. Há, entre os espíritas e os sábios, um mal-entendido que provém do fato de uns e outros só quererem considerar uma parte do problema. Para os sábios, o automatismo, com seu caráter de inconsciência, é perfeitamente compreensível pelo simples movimento do mecanismo cerebral, submetido a certas influências anormais. Em muitos casos isso é verdade, mas também existem fatos que não basta essa teoria para explicar. O erro dos sábios é deixaram de mencionar os testemunhos embaraçosos e argumentarem como se eles não existissem. Por outro lado, muitos espíritas recusam-se terminantemente a admitir a possibilidade do automatismo puro e simples, que lhes parece inverossímil, mostrando-se inflexíveis quanto a isso. É difícil fazer com que alguém que sente sua mão obedecer a uma força contrária à sua vontade compreenda que, apesar disso, o autor do movimento é ele mesmo. Quando a consciência, de que só consegue tomar conhecimento quando a impulsão magnética não se faz mais sentir, e a escrita enuncia ideias que lhe parecem novas, raciocínios que não tem o hábito de formular, parece-lhe absurdo que sejam atribuídos a ele. Assim, rejeita as explicações oficiais e acusa os sábios de orgulho e prevenção, enquanto estes o acusam de ignorância e credulidade. Nos casos duvidosos, deve-se recorrer à experiência, ao fato, que é o juiz supremo e que se pronuncia em última instância. A despeito das aparências, apesar do testemunho do senso íntimo, deve-se admitir que o automatismo gráfico é uma realidade indiscutível, mesmo em indivíduos normais, perfeitamente sadios de corpo e de mente.
Vimos que os histéricos apresentam frequentemente exemplos dessa escrita inconsciente, mas é quando estão sob a influência de sugestões com realização pós-hipnótica, ou de sugestões feitas durante o estado de distração, ou, finalmente, em consequência de estímulos táteis. Agora, deixaremos de lado todos esses estudos hospitalares para colocar-nos nas condições da vida corrente. Precisamos observar pessoas comuns, nem doentes, nem sugestionadas, nem hipnotizadas, em resumo, pessoas que gozam inteiramente de toda sua liberdade de espírito, e compreender. Primeiro, porque elas escrevem sem querer, é. Segundo, sem saber o que é escrito. Terceiro, de onde vêm os argumentos, as informações que lhes são desconhecidos. Quarto, porque essas ideias escritas parecem provir de uma personalidade estranha ao escrevente, e porque são quase sempre assinadas por um nome conhecido. Quando se quer estudar um fenômeno complexo, deve-se inicialmente pesquisar-lhe as modalidades mais simples. O experimentador não deve pensar que encontrará de imediato indivíduos que escrevem páginas inteiras sem ter consciência do que fazem. É claro que a manifestação gráfica do automatismo não pode ser obtida com todo mundo, é necessário fazer uma seleção entre as pessoas que se prontifiquem a participar da experiência. Eis, a seguir, o método preconizado pelo Sr. Bizet. É lento e exige uma certa dose de paciência, o que é seu único inconveniente. 6. Início da nota do redator. 6. Binet, Análise de Ciências Psíquicas, 1900, página 183. Fim da nota do redator. Sentamo-nos ao lado da pessoa, diante de uma mesa, pedimos-lhe que se concentre numa leitura interessante, ou num cálculo mental complicado, e principalmente que distraia sua atenção, que abandone a mão e não se preocupe com o que iremos fazer com essa mão. A mão segura um lápis, fica escondida da pessoa por um anteparo. Pegamos então essa mão, sem pressa, com movimentos delicados, e imprimimos à mão e ao lápis um movimento qualquer. Por exemplo, fazemos com que desenhe barras, círculos, pontinhos. Na primeira tentativa, o experimentador avisado percebe com quem está lidando. Certas pessoas retesam a mão, que fica igual à madeira, resiste a todos os esforços. E, embora recomendemos a ela que relaxe, que não pense na sua mão, esta não obedece ao movimento que lhe imprimimos. Em geral, essas pessoas são pouco educáveis. Outro obstáculo vem frequentemente opor-se à continuação da experiência. Há pessoas que, quando lhes tomamos a mão, não conseguem continuar a ler, mesmo a contragosto, sua atenção deixa o livro, volta-se para o que elas sentem na mão. Os melhores pacientes são aqueles cuja mão dócil executa com inteligência todos os movimentos que lhe imprimimos. Existe aí uma sensação peculiar que mostra ao operador que a experiência terá sucesso. Além disso, para impedir que o paciente se preocupe demais com sua mão, frequentemente usamos de um artifício muito simples, que produz uma distração mais forte do que uma conversa com uma terceira pessoa, uma leitura interessante ou um cálculo complicado. Esse artifício consiste em fazer com que o paciente acredite que sua mão ficará passiva durante toda a experiência, continuamente inerte e passiva, e que é o experimentador que, de tempos em tempos, por exigência de uma experiência, que não lhe explicamos, imprime à mão um movimento. Basta isso para tranquilizar o paciente que, a partir de então, abandona a mão sem resistência, deixa de interessar-se por ela e fica em condições mentais excelentes para que a consciência se divida. Ao fim de algum tempo, a distração se torna mais contínua e mais profunda. Eis os sinais que podemos destacar. Primeiro, é anestesia por distração. A pessoa distraída não se tornou absolutamente insensível como uma histérica distraída, cuja pele se pode perfurar, ou cujo braço se pode erguer sem que ela o perceba.
Sua sensibilidade não fica anulada, mas a acuidade das suas percepções fica bem diminuída. É difícil, aliás, explorar essa sensibilidade num nível tão fraco de distração. O mais fácil de provocar são os movimentos passivos de repetição. Estando o lápis colocado entre os dedos do paciente, a quem pedimos que se comporte como se quisesse escrever, guiamos-lhe a mão, fazendo executar um movimento uniforme, escolhendo os que executa com mais facilidade, sombreados, círculos, pontilhados. Após haver comunicado esse movimento durante alguns minutos, delicadamente deixamos a mão entregue a si mesma, ou ficamos em contato com ela, sem que a pessoa perceba, mas deixamos de exercer uma ação diretriz nos movimentos. A mão, entregue a si mesma, faz alguns movimentos leves. Retomamos a experiência de treinamento, repetimos-la com paciência por vários minutos, o movimento de repetição se aperfeiçoa. Ao fim de 4 sessões, vi uma jovem fazer a repetição tão nítida que a mão não traçou menos de 80 círculos sem parar, depois ela fez um movimento brusco e sacudiu os ombros, dizendo: "Acho que ia pegar no sono." São esses os primeiros passos dessa educação que se aperfeiçoa pelo hábito. Constatamos que o Dr. Gley faz com que uma pessoa escreva, sem que ela desconfie, a palavra na qual ela pensou. 7. Vamos assistir agora a experiências mais complexas, feitas por 2 sábios americanos, Salomon Stein. 8. Sobre o automatismo gráfico. Acompanhemos a resenha publicada pelo Dr. Binet nos Anais Psíquicos de maio-junho de 1900. Início da nota do redator. 7. Ver capítulo 1, Mecanismo da escrita, nesta obra. 8. Psychological Review, Normal Motor Automatism, setembro de 1896, páginas 492 a 512. Fim da nota do redator. As pesquisas da Salomon Stein. O objetivo dos autores foi procurar explicar o automatismo da vida normal na sua complexidade máxima. Situaram-se como pacientes, dizem gozar de saúde excelente. Suas experiências concentram-se em 4 itens principais. Primeiro, tendência geral ao movimento, sem impulsão motriz. Segundo, tendência de uma ideia transformar-se em movimento, involuntária e inconscientemente. Terceiro, tendência de uma corrente sensorial a transformar-se em reação motora inconsciente. Quarto, trabalho inconsciente da memória e da invenção. 1. A mão é colocada sobre uma prancheta semelhante à dos espíritas, é uma prancheta que desliza sobre bolinhas de metal, e unida de um lápis. Põe-se a prancheta sobre uma mesa, em cima de papel, e o lápis registra todos os seus movimentos. A mente do paciente está ocupada na leitura de um livro interessante. Nessas condições, quando o paciente adquiriu o hábito de não vigiar sua mão, facilmente se produzem movimentos espontâneos, geralmente derivados do estímulo produzido por uma posição cansativa. Além disso, excitações externas, por exemplo, se alguém mexe na prancheta, provocam na mão movimentos em diversos sentidos, cuja repetição se pode provocar, e que continuam por bastante tempo. Mas a história lida para distrair não deve ser comovente demais, porque a emoção pode provocar movimentos reflexos, ou uma tensão muscular, que prejudicam os movimentos inconscientes. 2. O paciente lê em voz alta, tendo um lápis na mão, às vezes escreve uma palavra, que lê, principalmente quando é uma palavra curta, as palavras longas são apenas começadas. Essa escrita se produz sem que o paciente o saiba. 3. O paciente lê em voz alta, e escreve as palavras que durante sua leitura uma pessoa lhe dita em voz baixa. Chega-se a essas experiências somente após muito treinamento. No começo é muito difícil, deixa-se de ler a partir do momento em que se ouve uma palavra. É preciso aprender a concentrar a atenção na leitura.
Logo se consegue continuá-la sem interrompê-la, mesmo quando houver ditados de 15 a 20 segundos, a escrita torna-se consciente. 4. Aqui as experiências são bem mais difíceis, e só tiveram sucesso porque os pacientes estavam bem adestrados pelas experiências precedentes. Primeiro, tinham praticado a escrita automática espontânea, por exemplo, liam enquanto sua mão escrevia. Depois, para desviarem a atenção, puderam até mesmo dispensar a leitura. Num dos pacientes, a senhorita Stein, quando lia palavras que sua mão acabava de escrever pouco antes, havia distração suficiente, e a escrita espontânea da mão tornava-se involuntária e inconsciente. As palavras que escrevia às vezes não tinham sentido, havia principalmente repetição de palavras e frases. Pelo mesmo método, os autores conseguiram reproduzir inconscientemente passagens que sabiam de cor, mas que nunca haviam escrito. Notamos aqui um comentário desses observadores que enfatiza o que já dissemos, ou seja, que é realmente a mesma personalidade que segue simultaneamente duas séries de ideias. Primeiro, a da leitura em voz alta. Segundo, a da escrita, esta sendo esquecida tão logo produzida, porque se a atenção estiver demasiadamente excitada pela leitura, a ação automática cessa. Nesse momento, portanto, não está em jogo um segundo personagem subconsciente, porque, se este realmente possuísse uma existência distinta, assumiria uma importância maior quando eu normal lhe desse mais liberdade, caso contrário desapareceria. Eis o comentário do Sr. Salomon Stein. A condição essencial de toda essa atividade automática é uma distração da atenção conseguida voluntariamente. Não é necessário, contudo, que a atenção direta seja solicitada energicamente. Se, por exemplo, relemos uma passagem de uma história que não havíamos compreendido inicialmente, o que é necessário para a compreensão do resto, então, sob a influência do aumento de atenção, toda atividade automática é interrompida. Tanto nas pessoas normais, como nas histéricas, é perfeitamente inútil imaginar uma outra consciência, formada com os elementos dissociados da primeira, pois para explicar todas as anomalias basta supor-se simplesmente uma modificação da memória, produzida precisamente pela distração. Essa atitude mental é uma espécie de anestesia psíquica que suprime da memória séries de ideias encadeadas. Estas, como vimos, possuem uma força motriz com a qual acionam o mecanismo psicofisiológico da escrita. O esquecimento dessa ação dá à escrita seu caráter de automatismo, mas este é apenas aparente, pois não corresponde à realidade. Na verdade, a escrita é sempre consciente, só a lembrança das ideias é abolida, e é isso que dá ao fenômeno sua característica de estranheza. O Sr. F. W. H. Mears, 9, parece partilhar essa opinião, porque diz: há casos frequentes em que a pessoa que escreve afirma desconhecer os caracteres que traça enquanto escreve, ou, às vezes, até os que já estão escritos. Nesse caso, o processo nervoso que causa a escrita parece ser inconsciente, embora o ato mental requerido para produzir a formação das letras seja tão simples e rápido que é difícil ter certeza de que não exista uma semiconsciência de fazê-lo, quase imediatamente esquecida. Início da nota do redator, 9. Mears, F. W. H. Proceedings. Automatic Writing, 28 de novembro de 1884. Fim da nota do redator. O mais curioso é que o Sr. Binet passou perto dessa explicação sem compreender-lhe o valor, enquanto apontava cuidadosamente todos os fatos nos quais ela se apoia. Realmente, ele anota os seguintes pontos, que destaca nas observações de Salomon Stein. Primeiro, quando a história que alguém lê torna-se muito emocionante, os movimentos subconscientes cessam. Segundo, cessam igualmente se é necessário fazer um esforço intelectual considerável para compreender o que se lê.
Terceiro, no caso em que se escreve automaticamente sob ditado, se esse ditado é feito em voz muito baixa, exigindo esforço para compreender, a consciência reaparece. Não se poderia escolher argumentos melhores para demonstrar que a escrita automática deve-se somente à distração que envolve o eu normal, e não a uma segunda individualidade fantástica, que nunca existiu, a não ser na imaginação dos psicólogos. Acabamos de ver uma progressão contínua de manifestações automáticas em estado de vigília, desde os mais simples movimentos de repetição descritos pelo Sr. Binet, até a escrita mecânica semi-espontânea da Sra. Stein. Todas essas experiências exigiram uma aprendizagem, uma educação do indivíduo. É interessante observar agora os casos naturais, pois são os que mais se aproximam das manifestações espíritas. Não estando o indivíduo submetido a sugestões orais, serão seus próprios pensamentos que se exteriorizarão pela escrita e nos darão a conhecer ideias que ele mesmo não tem consciência de possuir.